como é ser um dos melhores e mais engraçados youtubers dos animes? Ó, não é que eu seja um dos mais engraçados. O fato é que o que acontece é que eu falo verdades, as pessoas acham que eu sou louco e começam a rir. É isso que acontece, não é que eu seja o mais engraçado. É que nem aconteceu com o Momonosuke sendo amadurecido agora em Wano. Aconteceu, só que antes as pessoas davam risada, achavam que eu era louco. E é isso que acontece em todas as coisas que eu digo, basicamente. Manda salve pra Bahia, por favor, todo mundo te assiste deitado aqui. Um salve pra Bahia, pra todo mundo que estiver descansando nesse horário. Eu pedi para os senhores enviarem perguntas no meu Instagram, @BrunoBandeira95, para que eu pudesse responder elas em vídeo. E assim, transformar talvez a fandom de One Piece num lugar um pouco mais lúcido. Na medida do possível, na medida do que eu puder contribuir. Mas lembrando que somente até amanhã, dia 13 de maio, as vagas para o curso de japonês Nihongo Premium estão abertas. Você que sempre teve vontade de começar a aprender a falar japonês, poder assistir anime sem legenda, ler mangá direto do japonês, essa é a oportunidade da sua vida de aprender japonês do zero até o avançado. Galera, o tempo é fundamental, então imagina você começando agora e daqui a 6 meses você já conseguindo começar ali a soltar umas frases direto no japonês. É bom demais, né? Então, ó, confere o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado para saber todas as informações que você precisa para ingressar no Nihongo Premium. Seja sobre o método de ensino, formas de pagamento e poder tirar todas as suas dúvidas. Link na descrição. Lembrando que é só até amanhã, dia 13 de maio, então não perde tempo. José Victor RPG ou Victor PG. É possível o Oda colocar Haki do Rei no Sanji, visto que o Zoro também desenvolveu? Vamos lá, galera. Eu subestimava muito o Sanji, duvidava muito e diria com razão. E diria que com razão, o Oda ele dava motivo desde quando ele começou a capengar lá em Punk Hazard, trincando a canela com o Vergo, depois em Dressrosa, perdendo não, né? Sendo imobilizado pelo Doflamingo ali com dificuldades baixíssimas e fica, caraca, mano, em Holy Cake todo o sofrimento que ele sofreu e ainda no final do arco meio que precisando da ajuda dos irmãos para conseguir se livrar ali dos randoms da família da Big Mom quando ele conseguiu salvar e fugir, junto com o Luffy ali, salvando o Luffy também. Então foi um histórico muito longo de decepções. E chegou em um ano eu falei, cara, não vem. Não vem, chegou o ano e eu falei, ainda não vai vir, mano. Não vai vir, vai ser só decepção de novo. Vai, quase que virou rotina. E realmente o Sanji surpreendeu, ele derrotou um segundo comandante de Yonkou, que era algo que eu não esperava que fosse acontecer. E hoje eu acredito piamente, assim que se diz, com certeza que ele vai sim ser capaz de derrotar um almirante no final da história, na guerra final de One Piece, quem sabe o Kizaru, que é o principal candidato ali para o Sanji, né? Faz muito sentido e eu realmente acredito nisso. Só que outra coisa que também fica muito clara é que o Oda ele sempre parece querer dar um diferencial a mais para o Zoro, sempre tem um destaquezinho a mais para o Zoro. Reparem, desde a altura que ele tem ali 1 centímetro, 2 centímetros a mais de altura que o Sanji, ou até, dá para dizer que com a recompensa hoje o Sanji ele tem uma recompensa um pouquinhozinho maior, né? Mas a média é que a recompensa fosse, pelo menos na maior parte das vezes, maior do que a do Sanji. Então sempre parece que o Zoro pega ali o número 2 dos bandos ou das instituições, né? Das organizações que eles enfrentam, e eu acho que no final da história pode ser que esse diferencial fique marcado pela ausência de Haki do Rei no Sanji. E eu digo pra vocês, ele pode muito bem ter o Haki da Observação, assim como, por exemplo, o bando do Roger, além de muito provavelmente... Quer dizer, o Roger a gente já tem confirmação de que ele tinha o Haki do Rei. Mas não só ele, assim como o Rayleigh tinha Haki do Rei e também o Oden, que fazia parte do bando do Roger, os dois tinham o Haki do Rei, pode ser que no bando do Luffy, né, o próximo rei dos piratas, também seja o caso do Zoro e do Sanji terem o Haki do Rei. Pode ser, mas eu também fico com o pé atrás por conta disso. O Oda ele gosta de puxar um pouco mais a sardinha pro lado do Zoro. Próxima pergunta do
Aod Bittencourt, na verdade, combo aqui. Duas perguntas que têm a ver com o mesmo assunto. Brunão, você acha que o Luffy atual dá uma canseira no Akainu? Pô, tô achando o Lufão OP demais. Um abraço pra ti e pra Paula, sou muito fã. Obrigado, obrigado Bittencourt. E a segunda pergunta, o Coronel Jake 7, Akainu será apenas derrotado ou será morto na guerra final? Primeiro, por que só tá se considerando essas duas opções, derrotado ou morto? Mas ele vai ser o vencedor, mano. Cadê, mano? Tu tá muito pessimista. Respondendo primeiro a segunda pergunta rapidinho, eu acho que seria um final interessante pra ele morrer seguindo a justiça absoluta dele até o fim, o que não quer dizer que ele vai obedecer o governo 100% do tempo. Na verdade, eu acredito que o Akainu, assim como o Dragon, também vão se virar contra o governo, pelo menos o Akainu não tão diretamente assim, mas quando o Akainu ele vir que o governo tá atrapalhando ou não sendo mais, digamos, necessária para a execução da justiça absoluta dele, ele não vai pensar duas vezes em passar também por cima do governo ou de quem quer que seja do governo para conseguir exercer essa justiça dele. Isso eu acho que é muito claro. Agora, sobre a primeira pergunta, se o Luffy atual dá uma canseira, no Akainu sim, dá pra dizer que dá uma canseira, óbvio, né? Só que o problema é que o maluco tá achando que o Luffy hoje vai derrotar o Akainu com um soco só ou qualquer outro almirante. Vai vir com um soco. Tudo bem que aquele último soco realmente, né? Um socão gigante que ele tá dando agora, né? Ia causar um bom estrago, convenhamos. Mas galera, em Marineford foi só aquele showcase dos almirantes, porque eles não estavam ali lutando com tudo. A luta do Akainu contra o Aokiji, onde eles puderam ir com tudo, a gente também não viu praticamente nada da batalha. A gente viu que o Akainu ele conseguia levantar vulcões na ilha ali, o que dava uma, digamos, vantagem de ambiente, né? Vantagem de terreno, talvez para ele por conta também da temperatura, dava uns acessos ali para estourar magma para todos os cantos. Só que o povo acha que o Luffy vai chegar na guerra final e dar um socão estilo que ele deu no Bellamy para derrotar o Akainu. Isso não vai acontecer. Deixem o haterismo de lado e pensem friamente. Um dos oponentes finais do Luffy vai ser derrotado com essa facilidade que vocês pensam? Não vai, galera. Ele vai ser um dos oponentes mais difíceis que o Luffy já enfrentou na vida dele. E algo que muito provavelmente vai ser comparado, sim, ao nível de dificuldade que a gente tá vendo o Luffy para conseguir derrotar o Kaido também. Ethan Scheleder perguntou: como a vida de casado mudou a tua rotina no YouTube? Galera, pra quem não sabe, eu e a Paula, a partir da virada do ano, a gente começou a morar junto. A gente não casou oficialmente, mas a gente dá pra dizer que é namorido, que o pessoal gosta de chamar, né? Namorido um do outro. E eu digo pra vocês que é muito bom. A nossa rotina de trabalho é muito boa e pessoal também. Os dois trabalham em casa e tem uma pessoa que tá envolvida, no mínimo indiretamente, por vezes até diretamente com o canal, é muito bom. Ela produz, inclusive, alguns dos roteiros aqui do canal. Então, fiquem espertos aqui porque pode ser que tenha um vídeo que foi ela que escreveu. Mas, além disso, ela é uma pessoa que tá muito envolvida também nisso. Então, a gente tá no mesmo ambiente, mesmo que em quartos separados, mas produzindo, é quase que como se fosse aquele ambiente de academia, onde tem mais pessoas também na academia e você se sente indiretamente motivado a produzir mais. Então, ter uma companhia dentro de casa também produzindo ajuda muito a gente conseguir focar em produzir mais e também a gente poder compartilhar as coisas que a gente está fazendo um com o outro, as coisas que a gente está trabalhando e tal. Então, acaba sendo meio que um coworking ali que a gente fica sempre compartilhando, né? Afinal, a gente está envolvido com as mesmas coisas profissionalmente. Então a gente pode compartilhar, é de interesse dos dois que a gente compartilhe e assim a gente fica ali mais motivado, né, a continuar produzindo. Fora a rotina, que também se tornou algo muito mais forte, né? De manhã a gente toma café junto, depois eu venho aqui pro quarto ali pelas 9, depois ali pelo meio-dia a gente almoça junto, assiste um anime ou uma sériezinha, depois na parte da tarde eu volto, cada um vai pro seu quarto, e aí de noite a gente também dá uma descansada, vê alguma série, aproveita um tempinho maior junto. Próxima pergunta do D Guerreiro 21. Agora que o Luffy derrotou o Kaido, ele se tornou a criatura mais forte do mundo? Esse é um bom ponto. E aí, será que o Luffy ele vai adquirir o título de criatura ou homem mais forte do mundo por ter derrotado o Kaido? Afinal, ele vai ser reconhecido como o cara que destronou o título de imperador do Kaido. Pelo menos isso se segue, né? Muito forte, né? Diz dessa forma. Por mais que ele não morra, que o Kaido não seja morto, provavelmente ele vai perder sim o título de imperador e ele vai ser reconhecido como a pessoa que foi derrotada pelo Luffy.
Pode ser que as notícias elas englobem também a ajuda dos outros supernovas que ajudaram na derrota do Kaido, assim como também os outros bainhos, os samurais também ajudaram e contribuíram com a derrota do Kaido, e esse título não seja passado para o Luffy, talvez por conta disso, pela ajuda que ele teve e não por uma luta que ele teve 100% no X1 contra o Kaido. Isso pode ser que influencie e ele não adquira o título por conta disso. Agora, esse lance do título, a gente tem que ver o contexto, né não? Tem sempre muito contexto, a gente não sabe quando aconteceram essas derrotas do Kaido, se foram depois de 20 anos atrás, quando ele teve a luta dele contra o Oden. A gente sabe que desde aquela época ele já era chamado de invencível, pelo menos pelos seus seguidores ali, né? É dito por um dos seus seguidores que ele, o invencível Kaido foi ferido pelo Oden! E aí fica aquela, caraca, ele já era chamado de invencível. Então as derrotas dele vieram antes disso, tipo, ao longo da sua construção, até que ele se tornasse, até que ele fosse reconhecido como o mais forte, enfim. Mas fora isso também tem um outro ponto, que é a questão do termo criatura. Esse sempre é o termo que pega a gente, se criatura engloba apenas seres não humanos ou se engloba também todos os seres humanos. Porque na definição tradicional do dicionário, criatura é qualquer ser vivo, sejam plantas, sejam animais, sejam seres humanos, seja qualquer coisa. A gente pode ser chamado de uma criatura também, principalmente quando a gente pega um aspecto mais religioso, principalmente, né? Mas tem um outro ponto também. Pode ser que dentro do universo de One Piece a definição de criatura não seja exatamente essa. Existe uma fala muito específica em Punk Hazard, quando o Trafalgar Law ele chama o Kaido de criatura, ele é reconhecido como a criatura mais forte do mundo, não vai ser tão fácil derrotar ele assim. Quando eles estavam discutindo o plano, quando ele estava apresentando o plano para os Mugiwaras de poder derrotar o Kaido. E nisso a Nami ela solta uma frase muito interessante. Ela pergunta, quer dizer que o Kaido nem sequer é humano? Ou seja, se humanos fossem inclusos nessa categoria de criaturas, não faria sentido essa fala da Nami perguntando, quer dizer que o Kaido não é nem humano, se ele é chamado de criatura mais forte, como assim? Então realmente, essa fala ela dá a entender que talvez no senso comum, partindo dos seres humanos em One Piece, criaturas sejam na verdade um nome para seres não humanos, ou pelo menos é isso que essa frase dá a entender. Só que óbvio, o Kaido ele é um humano, mesmo que ele tenha passado por experiências, tenha genes ali de ogros, como foi mencionado até por ele, dá sangue de ogro, quando ele fala para Yamato, né, tenha toda essa questão também, seja talvez um híbrido, tenha mais genética envolvida nele também. Talvez popularmente exista talvez uma percepção de que o Kaido não seja sequer humano, seja na verdade uma criatura não humana. Então, considerando esse contexto, talvez o Luffy ele também não ganhasse esse título de criatura mais forte, que, inclusive, poderia facilmente conciliar com o título de homem mais forte do mundo do Barba Branca, ou pelo menos o homem mais poderoso, enfim, o mais forte, o mais poderoso do mundo, que é o título do Barba Branca. Eu bato muito nessa tecla de que esses títulos, por mais que possam ter existido ao mesmo tempo no mundo, eles muito provavelmente conseguiam coexistir, ou seja, eles não entravam em conflito um com o outro. O Kaido sendo aquela pessoa que apresenta um físico mais bruto, né, sendo mais forte fisicamente, seja com resistência, resiliência e força bruta mesmo, enquanto o Barba Branca, apesar de também ser reconhecido muito por essas características, tenha o fator Akuma no Mi, que deixa ele muito mais poderoso, ele tem o poder de destruir o mundo. Então eu acredito que esse título do Barba Branca de homem mais poderoso, homem mais forte do mundo, se refira mais a ele conseguir causar um feito de destruição que o Kaido ele não conseguiria fazer,
que é através da sua fruta do terremoto. Conclusão, eu não acho que o Luffy ele vai conseguir esse título agora, até porque existe também o fator Barba Negra. Eu acho que o Barba Negra é quem precisa ser reconhecido dessa forma agora com a derrota do Kaido, para que a gente consiga perceber o próximo nível de dificuldade que vai ser o Luffy enfrentando esse próximo imperador. E outra coisa que eu queria linkar com esse assunto também é que agora com a derrota do Kaido, a gente vendo o Luffy finalmente conseguindo derrotar um imperador, pode ser que o Kaido ele na verdade seja o imperador mais fraco que o Luffy vai derrotar. Parece bizarro. Isso porque eu não acredito que o Luffy ele vá enfrentar a Big Mom, mesmo que ela ainda possa aparecer no arco que vem. E o Deus queira que não, mas ela ainda precisa recuperar as memórias dela, então existe sim a possibilidade, mas além disso tem o Barba Negra. O Shanks, sendo sincero, não vai existir uma luta do Luffy contra o Shanks até a morte, onde, caraca, o Luffy vai ter que ir com tudo e tal, da mesma forma que foi com o Kaido, com essa mesma motivação que ele teve contra o Kaido e vai ter também contra o Barba Negra, não vai existir. Ou seja, a gente poderia talvez descartar a Big Mom, Deus queira que sim, e também, aqui quase certo, descartar o Shanks. E a gente tem o Barba Negra, o próximo imperador que o Luffy, esse sim, ao certo, vai ter que derrotar. E esse cara, ele vai ter que ser um perigo, uma ameaça, alguém mais poderoso que o Kaido, para que o Luffy ele possa ter ainda mais dificuldade de enfrentar esse cara, principalmente num X1. Sim, o Barba Negra ele vai se apresentar como o homem mais poderoso do mundo, seja com algum próximo power-up que ele vai adquirir, seja com uma fruta Zoan, em algum objeto que ele vai ter, seja lá o que for, mas ele vai sim se mostrar mais poderoso que o Kaido. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, link na descrição para o curso completo Nihongo Premium para você fazer a sua matrícula. Não perde essa oportunidade e aproveita para também se inscrever no canal e ativar o sininho se você caiu de paraquedas aqui toda semana comentando vídeos do mangá e do universo de One Piece. Até a próxima, tchau!